Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Antes de apresentar o nosso convidado do dia, eu quero pedir para vocês que nos assistem se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Isso é muito importante, ajuda a divulgar a nossa doutrina e principalmente o Evangelho do Cristo. Eu estou aqui hoje com Cícero Vieira, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Acho que é um formato diferente, não sei se você já participou de algo igual, mas creio que pelo menos estamos cumprindo o nosso dever, que é a divulgação do nosso Cristo, da nossa doutrina. Verdade. O tema escolhido é o egoísmo nosso de cada dia. Eu fiquei super curiosa, então, Cícero, fique à vontade. Então, Laís, eu até coloquei esse título assim, o egoísmo nosso de cada dia, porque às vezes a gente tem uma questão conosco mesmo, que eu já ouvi um colega falar assim, um outro dizer assim, não, eu posso ter qualquer defeito, mas egoísmo é uma coisa que eu não tenho. Então, com base nos livros da codificação, né? A codificação básica do Espiritismo, os 5 livros, chamado Pentateuco, lá tem vários itens sobre a questão do egoísmo, que é um dos principais males da humanidade, que nos impede de que a gente possa evoluir. Aí tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que depois aí quem quiser pode dar uma olhada, eu trouxe aqui, tem a minha colinha, claro, né? Que Kardec faz essa pergunta aos espíritos. A seguinte pergunta: dentre os vícios, vou repetir, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar mais radical? Aí a pessoa pensa, radical, então é esporte radical, é escalar montanha, né, é descer corredeiras. Não, aqui radical vem de raiz. Então Kardec pergunta qual é o vício que é considerado mais enraizado, o raiz. Os espíritos respondem, o egoísmo. E ele diz assim, temo-lo dito muitas vezes, o vício mais radical é o egoísmo. Que interessante, porque ele diz que daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Então é muita presunção nossa quando a gente diz que assim, eu posso ter qualquer defeito, menos o egoísmo. Eu não sou uma pessoa egoísta, porque a gente está pensando só nessa questão do egoísmo, como é colocado, divulgado, que é uma coisa assim, que a pessoa só quer aquilo para si. Mas não, o egoísmo, ele está nas sutilezas das coisas. Quando eu quero que isso aqui, que esse canal, né, que esse programa seja só muito bem para mim, que eu me destaque e que eu lá intimamente eu quero me sentir melhor que o outro que veio antes, tem um egoísmo. Então em todas as coisas que a gente pensa, principalmente que a gente pensa e não fala, e não expressa, mas é aquilo que está guardado. E é justamente esse item que está guardado, que a gente não expressa, onde está esse vício enraizado. Por isso que os Espíritos dizem que é dele que deriva todo o mal. E eles ainda dizem assim, na questão do Livro dos Espíritos, eu não cheguei a dizer, 913, diz assim, os vícios e vereis que no fundo de todos os vícios há o egoísmo. Então, de tudo que a gente não consegue se livrar, dos nossos defeitos, do que a gente passa na nossa vida, as nossas questões, os nossos problemas, se a gente for olhar, muita coisa é por conta do egoísmo. E ainda ele diz o seguinte, para você ver, por mais que a gente dê combate a esse vício, a gente não vai chegar a extirpá-los enquanto não houver de destruído a causa. Então, se a gente não destruir essa causa, não eliminar esse egoísmo, ou pelo menos diminuir, nós não conseguiremos evoluir. Nós não vamos conseguir
alcançar uma tranquilidade, uma paciência, uma paz. Porque a gente pede, Laís, olha, veja, a gente pede final de ano ou em qualquer época, a gente pede que Deus me dê saúde, né? Paz, felicidade. Mas a pessoa que é egoísta, que tem um egoísmo, ela não tem paz, porque ela está pensando nela. Então, se alguém tirar algo dela, se alguém tirar algo dessa pessoa, ela perde a paz. E aí eu peço uma coisa, mas eu não faço por onde. Então são esses vícios, essas coisinhas sutis. O egoísmo, ele é muito sutil, mas a gente só vê o egoísta que é assim, mais ostensivo, né? Aquele cara só pensa em si, é um verdadeiro egoísta. Mas tem muita gente, um cara de santinha, que tem um egoísmo muito grande ali, que está no coração, está na mente, está no emocional, né? Está no psíquico. E aquilo ali vai atrapalhar muitas coisas, inclusive o que a gente passa no corpo físico. Porque a gente sabe que a gente tem o espírito, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que existe o espírito, né? Ou a alma, que quando estamos encarnados a gente chama de alma, né? Mas tem o espírito, tem o perispírito e o corpo físico. Então, o perispírito, ele é como se fosse semi-material. Mas a gente só consegue perceber os médios que são videntes, porque é aquela cola, é aquela fumaça, é aquele gás, né? Que dependendo da densidade, algumas pessoas conseguem ver, né? Que faz a união entre o corpo físico e o espírito. É aquele que, vamos dizer, que fica no intermediário. Alguns chamam de duplo etérico, mas aí não importa o nome que dê. Então, tudo que a gente pensa e sente, os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos vícios, eles vão ficar impregnados no perispírito e, portanto, vão estar ligados ao espírito. Então, o nosso espírito sente todos esses sentimentos, esses desejos, essas paixões que vêm desses nossos pensamentos, né? Os quereres nossos, tá? Vem dessa parte, principalmente do egoísmo. Por isso que eu coloquei assim, o egoísmo nosso de cada dia. Porque sem a gente perceber, não é? Aquilo ali vai ficando e a gente começa a se acostumar. Porque a gente também se acostuma com o que é ruim, viu, Laís? Sim, com certeza. Eu vi um dia um expositor falando no YouTube, que ele trabalhava com obsessão e desobsessão, né? E ele disse para algumas... chegavam casos nesse centro espírita, né? De pessoas que estavam querendo, digamos assim, ele explicou o caso de uma mulher que estava querendo afastar aquele obsessor. E ela ficou muito tempo naquilo, porque a obsessão já era, digamos, o processo já era antigo. E aí, até que ele disse assim que não estava havendo resultado. E aí ele, em determinado momento, ele chegou a perguntar ao espírito, chamou uma médium e perguntou ao espírito obsessor o que era que ele estava querendo com aquela mulher, porque não deixava ela em paz. Aí ele disse assim, não sou eu que não deixo ela em paz, é ela que não me deixa. Porque quando ela sai daqui, e ela ainda disse mais, quando ela sai daqui, que ela vai para casa, ela fica me chamando que é para eu ficar lá. Então, olha só, então existe um desejo que é o que a gente pensa que a gente quer, mas será que lá no fundo a gente quer realmente isso? Por isso que Jesus muitas vezes perguntava, né? Quando as pessoas chegavam próximo a ele, o que queres que eu faça? Sempre perguntava. Agora, Laís, agora a gente vai, né, aqui, como diria um
Vamos lá, aqui para a Câmara da Verdade. Minha gente, Jesus, né? Um espírito iluminado, né? Que conhecia de tudo, que estava vendo tudo, vê o que você precisa, tem necessidade, as suas dores, as suas mazelas no seu corpo físico, no emocional, no espírito. Aí chega um cego ou chega uma deficiente, né? Na época, como exemplo, tá? Mas aí chega uma pessoa, um cego, como tem um caso lá, e aí Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Parece ser tão, como é que se diz, tão nítido, mas por que Jesus perguntou? Pois é, porque o que era que Jesus estava querendo, não é? Com essa pergunta, que o que ele diz assim, olha a resposta do cego: que eu veja. Porque a pessoa, quando ela expressa, vem aquilo ali de dentro. Porque Jesus queria saber mesmo se estava vindo de dentro. Se era o desejo. Não é? Se era o desejo que estava ali. Não era só um falar, eu quero tal, eu quero, né, que eu retorne à visão. Mas você está querendo mesmo? O que é que está lá, dentro de si? Né? Porque aí o cara pergunta: ô Jesus, pelo amor de Deus, né, Jesus? Eu sou cego, o que é que eu quero? Não é? Então, mas a todos Jesus perguntava, chegava, e aí ele dizia: o que queres que eu faça? E ainda assim, os que se curavam, não é? Ele dizia: vá, que se curavam, até antes dele dizer, porque a própria fé, o próprio desejo que vem de dentro, não é? Que está emanado, desejo de mudar, de fazer a reforma íntima, ele mesmo se curava. Aí ele dizia outra frase que tem lá, repetidas vezes: vá, siga seu caminho, porque tua fé te salvou. Então, e ele nunca disse assim: eu te curei, eu estou te salvando. Não, tua fé, olha que coisa maravilhosa, não é? Tua fé te salvou. Isso coloca uma responsabilidade para a gente, né? Para a gente não ficar esperando por A, por B, para a gente não ficar esperando por um padre, por um médium, por um pastor, por um ser iluminado, para a gente não ficar esperando pelo prefeito, né? Pelo vereador, pelo governador, pelo desembargador, assim, porque a gente precisa tomar nossas próprias decisões. Tem que vir de dentro. A gente precisa fazer essa reforma íntima. O que os espíritos dizem aqui. Enquanto a gente não fizer isso, não vai mudar. Tomar a responsabilidade pra gente, né? Isso. Enquanto a gente colocar a culpa no outro, depender do outro, creio que jamais a gente vai se curar. Jamais a gente vai sair da situação em que estamos. A nossa cura começa a partir do momento que você diz: eu quero, eu desejo ser curado. E aí vem essa responsabilidade junto com o desejo. Então Jesus era a figura, né? Jesus era a figura. Mas a vontade realmente estava ali dentro de cada um deles. Realmente tem uma outra parte que é aqui eu peguei falando sobre egoísmo, como eu falei logo no início, toda a codificação básica, né, os 5 livros, né, o Evangelho, o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Céu e Inferno, isso. Né, tudo a codificação básica do Espiritismo. Né, quem não conhece, eu estou apenas citando. Então, em todos esses livros, mostra a questão de quem tem o egoísmo e como é que acontece tanto durante a vida como pós-vida. Ou pós-morte, como queiramos colocar. No Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, tem exemplos de espíritos que eram egoístas. Como foi dolorosa a passagem, como é dolorosa a passagem. E a gente tem também casos de espíritos que foram benevolentes, que fizeram a caridade, que estavam ali com a preocupação, com a empatia para com o outro, que tiveram cuidado de estar estudando, de não fazer o mal, né? E que uma passagem que com pouco tempo já estavam cientes
né? De como estava do outro lado. Enquanto quando uma pessoa, as pessoas podem até olhar lá no livro Céu e Inferno, quem estiver em casa, né? Espíritos infelizes, que vai ver lá casos de egoístas, como é dura essa passagem. E assim, o ver lá pós-morte, isso tudo não vale esse apego, né? Esse egoísmo, que esse apego, que esse egoísmo, ele é levado para a outra vida. Raul Teixeira, um palestrante espírita, Maravilhoso. é maravilhoso, eu gosto muito dele, e aí pergunta sobre isso. Como é que será o outro lado da vida, ou seja, a morte, para mim, para você? Aí ele responde: como é que você está vivendo agora? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos? Continua. Eu, Cícero, você, Laís, só deixou de ter a carne, o corpo físico, mas os pensamentos, né? O emocional, o espiritual, que eu até falei do perispírito, está tudo ali. Então, Cícero, na sua essência, vai continuar. Cícero vai continuar. Se ele era egoísta, continua do outro lado egoísta. Se Cícero desejava a maldade, vai continuar com aquela maldade. Ele vai ter uma percepção maior das coisas, né? Do mundo, do que está acontecendo. Alguns não querem nem acreditar, demora e passa muito tempo. Também tem muitos casos assim, de acordar, mas isso é um outro papo de uma outra conversa nossa. Mas o que é que ele diz assim? Tal vida, tal morte. Raul Teixeira, né? Tal vida, tal morte. E é isso que ocorre, entende? Então, se a gente leva esse egoísmo, se a gente não extirpa ele, não elimina, pelo menos não diminui o processo depois, ainda nessa vida e pós-vida, é muito doloroso, é muito sacrificado, porque a gente não encontra paz. Uma pessoa que fica, olha só, uma pessoa que fica com a preocupação, assim, com o outro, é isso aqui, você trouxe para mim, onde é que você está, onde é que você, sabe, um ciúme doentio, não é? Uma posse, porque você quer isso, você só quer isso para você ou para a sua família, né? Para os seus. Não, a gente tem que ter a empatia de que o outro também tem que estar bem. O outro precisa estar bem. Isso é que é o amor ágape, né? Isso é o que vai nos elevar. É esse amor fraterno onde Jesus veio colocar, né? Ele veio só deixar aqueles 2 mandamentos. Amar a Deus, né? De toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu coração. Pronto. Esta é a lei e os profetas. Está tudo aí. Então, e ama ao próximo como a ti mesmo. Aí está aí esses recadinhos. Né? Isso é o que vai nos fazer. Isso é o que vai nos fazer melhorar. Inclusive na nossa saúde física, né? Mental, emocional e espiritual. É através dessas mudanças. Porque quem vive nessa falta de paz não tem uma saúde sempre afetada. Não adianta. Enquanto você não tem a paz, enquanto o egoísmo grita por tudo, né? Como você acabou de falar. Se eu só quero para mim, se eu só quero para os meus, sim, você praticamente não vê o seu irmão. Então isso é grave, muito grave. E outra coisa, Laís, outra coisa grave é a atração que a gente vai atrair com esses pensamentos. A gente vai atrair que tipo de espíritos para junto de nós? Que tipo? Porque assim, se eu sou um egoísta, claro, eu vou atrair também quem está naquela vibração. E aí eu trouxe aqui, muito bem, você já está na mediunidade aqui, olha só, no livro dos médios, também para quem quiser depois dar uma olhadinha lá, item 305, fala sobre a aversão que alguns espíritos têm a tudo que cheira a cobiça e egoísmo.
Então, os que são do lado do bem, espíritos superiores, eles não vão estar dando atenção, né, a quem é egoísta. Eles não vão estar ligados, eles não vão estar assim, como um professor vai ajudar a um aluno que é mau, que não quer nada, que não quer, ele não vai perder tempo. Não é questão de que esse professor é ruim, é porque ele não vai perder tempo. Ele vai investir em quem está querendo, né? Em quem tem uma outra moral. Olha aqui, olha, sabe-se da aversão dos espíritos superiores a tudo que cheira a cobiça e a egoísmo. O pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Porque aqui eles estão colocando de alguns médios que diz que está recebendo Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, só recebe gente da alta estipe, espírito da alta estipe que está ajudando ali. Ok, as pessoas estão sendo ajudadas, elas estão sendo ajudadas pelo merecimento que ela tem, mas não porque aquelas pessoas estejam ligadas a um espírito elevado, né? Aí ele continua aqui, como porém os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião para se divertirem à nossa custa, segue-se que a pessoa, quando não se seja mistificado por um falso médio, tem-se toda a probabilidade de o ser por algum de tais espíritos. Ou seja, o que é que ele está dizendo assim? Que a gente, quando se acha, quando tem esse egoísmo, quando tem essa vaidade, quando tem todos esses vícios, a gente vai atrair espíritos levianos que vão estar vendo alguma coisa, eles vão estar vendo, porque eles estão na espiritualidade, lembrem-se. Eles estão vendo, eles sabem onde eu estou entrando, onde eu estou saindo, o que eu estou conversando, porque está aqui, eu estou nessa vibração. Aí ele vai estar dizendo algumas coisas aí sobre mim, né? E aí tem um médio aqui, você é a médio, e aí você está dizendo porque você está sendo intuído. Eu digo, meu Deus, olha, sabe de tudo mesmo, tal. E ele está brincando, não é coisa para ajudar, porque a gente está se juntando com esse tipo de pessoa, e as pessoas confundem. Não é assim acontece as coisas. Às vezes a pessoa vai para um centro espírita com anos e anos de obsessão, quem sabe até de outras vidas, né? E quer que aquele espírito saia num passe num dia, uma noite num dia. Aí quando volta para casa, aquele médium que me deu passe, não presta. Entendeu? Não presta, porque eu tô a mesma coisa. Sim. Acha que é mágica. Não é mágica, né? E a reforma íntima, e a sua mudança, e o seu querer profundo, tá? E o seu querer interno. Tá? Agora eu lembrei de uma outra passagem. Que é o caso a cura dos 10 leprosos. E aí Jesus cura aqueles 10 leprosos, e nessa cura, que a história é longa, depois aí vocês procurem lá no Evangelho, na Bíblia, né? Então, essa passagem é longa, porque não é parábola, é uma passagem mesmo, aconteceu, de fato. E aí, na cura dessas pessoas que estavam à margem da sociedade, desses 10, que eram colocados numa periferia, num lugar bem afastado, eram colocados em lugares afastados para não passar, porque é uma doença contagiosa, toda feridenta, às vezes usavam uns pedaços de pano, porque a pele era caindo, né? Dolorida, que doía quando a pele ficava exposta, né? A epiderme. E aí, veja, Jesus vai lá naquele local, naquela periferia, onde ninguém usava, quando ia, deixava a comida assim um pouco fora, para não chegar próximo. E aí vai Jesus e cura, aí tem lá uns 10, não, né? Depois, aí vai com os discípulos. Os outros, quando estão curados, todos saem felizes, aí vai embora. Não agradece. Só tem um que volta para agradecer e dar glórias por aquilo que aconteceu. E se ajoelha e dá glória por aquilo que está acontecendo. Por aquilo que aconteceu, acabou de acontecer.
dá glórias a Deus, com o coração todo em agradecimento, em gratidão. Ele vai e vai embora, depois e segue. Aí ele diz que, aí Jesus chama os discípulos, e diz assim, daqueles 10, apenas um está realmente curado. Porque isso não quer dizer que ele não tivesse curado naquele momento. Mas o que é que diz que você não vai pegar de novo ou vai pegar uma outra doença, entendeu? Porque você não aprendeu a se cuidar, né? A fazer sua asepsia. Então é isso. Às vezes a pessoa vai lá no centro espírita e numa só vez quer, né, que aquilo seja resolvido, né? Não é assim, meu caro, minha cara. Né? Seria ótimo se fosse assim, que a gente pudesse, né, tá fazendo dessa forma. E pode acontecer. Cícero, não tem um caso? Pode. Depende do quê? Da fé da pessoa, do merecimento. Depende da vida da pessoa e aquilo ali pode acontecer. Pode sim. Mas, geralmente, demora-se muito tempo, porque isso é uma mudança de vida. É uma mudança de pensamento. Não acontece. É a mudança até de sintonia. Para que as pessoas consigam compreender, eu acho que todos nós que realmente entramos, mergulhamos de cabeça na doutrina, chega um momento que, pelo menos comigo foi assim. Sim. Meu Deus, reforma íntima. O que é a reforma íntima? Como eu começo a reforma íntima? E aí começa o nosso dilema, a nossa caminhada começa a partir daí. Então, os casos de pessoas que chegam ao centro espírita, muitas vezes obsidiados, o resultado da cura, como eles falam, né, é a reforma íntima, é deixar o egoísmo, que é a base de tudo, né, isso, o orgulho. Não tem fórmula mágica, é realmente se reformar, ser melhor, é estudar, é seguir o mandamento do Cristo. Não tem fórmula mágica, é isso e acabou, não tem milagre. Não tem. As pessoas, olha aí um tema bom, viu, para depois você trazer alguém para falar de reforma íntima, mas é o que você falou, Laís. Porque como as pessoas que estão entrando, né, geralmente agora, conhecendo a doutrina espírita, diz assim, vocês falam muito nessa tal de reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Isso nada menos, nada mais do que você ver o que é que você está fazendo. E se você reconhece que aquilo não é bom para você nem para o outro, você não faz, você muda. Reformar é você mudar aquilo ali. É como se você fosse fazer uma terapia. Às vezes a gente não gosta do que o terapeuta está dizendo, né? Como é que você está vendo isso aí? A gente fica, não, é porque fulano fez isso comigo, que fulano não presta, é porque fulana, né? Ou fulano ou fulana, que é muito ruim, e o terapeuta dizendo assim, sim, mas como é que você se sente a respeito disso? É porque ela me fez assim, porque é uma pessoa ruim, e ele, sim, mas como é que você reage a isso? E a pessoa só transfere para o outro. Então, enquanto ela não vir que a questão é com ela, porque ela não vai poder, a gente não pode, não é que a gente não possa, a gente não tem a condição de mudar o outro se o outro não quiser. E a gente vai perder também muito tempo. Eu vou mudar o outro. Não. Mudemos primeiro a nós mesmos. É isso que é a reforma íntima. É a gente parar para se olhar, para se observar e daí fazer essa mudança, essa reforma. Não, eu não posso fazer mais isso, né? Eu não devo fazer isso porque eu sei que tem a lei de ação e reação. Outras leis, né, que fazem parte do universo, que foram criados pela suprema sabedoria. Né? Não é castigo nem nada, mas é uma forma de se organizar, né? De estarmos organizando esse processo, porque senão era um caos. Cada um faria o que quisesse e estava um matando o outro se não tivesse organização, se não tivesse... Já pensou se não tivesse a lei de ação e reação? E a gente
as pessoas perguntam. Olha, um momento para pensar. Aí, vamos pensar, como tinha antigamente no telecurso segundo grau, né? Aparecia uma interrogação aqui na cabeça, né? Verdade. Né? Vamos pensar junto. Aí vem a pessoa assim, meu Deus, por que existe a dor, hein? Vamos pensar. Por que é que, agora um pensamento, a pausa, né? Por que é que existe a dor? Não é porque a Deus está castigando, não. É porque a gente ainda, nesse processo de evolução, enquanto não estivermos numa escala melhor de sintonia e de vibração e de entendimento, a gente só vai conseguir aprender e mudar se for com a dor. Porque nesse mundo, como estamos aqui, ainda no mundo de provas e expiações, já fazendo essa transição para um mundo em regeneração, se a gente não sentisse dor, um matava, o outro um roubava, e traía, não vai ter nada de volta. Ai, como é que era? Tava tudo acabado, tava o caos, já tinham destruído tudo. Se sentindo dor ainda, se havendo a lei de ação e reação, ainda existem guerras, tantas atrocidades, existem mortes, coisas assim banais. Se não tivesse dor, então a resposta aí, por que é que existe dor? Vamos pensar juntos. Existe a dor porque ela é ainda necessária nesse patamar, Laís, que a gente ainda está, né? Nós estamos ainda, não é nada de castigo, porque teve um Deus que criou e vai ter que sentir dor. Não é por isso não, é um processo de evolução e de conhecimento. Porque se deixar assim, ó, se abrir a porteira, aí cada um fazer o que quiser sem ter reação, né? Aí pronto, Deus nos acuda. Já teria um caos, a gente não estaria nem aqui. A gente não estaria nem aqui, nesse lugar aqui, maravilhoso, tendo essa conversa, não é? Porque aí tava o caos, não é? Eu não sei assim quanto tempo, aí tá fluindo legal. Tem uns telespectadores aqui, viu? Tá aqui tô olhando aqui para vocês. Mas assim, tem um espírito, Emmanuel, meu Deus, Emmanuel, que ele diz assim, não, essa não é de Emmanuel não. Emmanuel está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou pegando uma questão, Livro dos Espíritos, a questão 643. Falando de egoísmo, né? Ainda no tema de egoísmo, que é a nossa conversa de hoje. Kardec faz a seguinte pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Por quê? Ele está perguntando sobre essas questões de egoísmo. Olha só a pergunta que Kardec faz. Mas pode ser que tenha alguém que não tenha a possibilidade de fazer o bem, né? A Kardec foi lá assim, vamos ver, será que não tem alguém? Porque ele é egoísta porque não tem uma forma, uma opção, não tem um jeito de melhorar isso. Os espíritos dizem, não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra desejo de o praticar. Aí agora eu lembrei que é a questão de Emmanuel, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A questão de Emmanuel não, a instrução de Emmanuel. Quando ele diz assim, essa pessoa não disponibiliza, não é só com coisas materiais que eu posso ajudar. Não há o seu tempo que você possa disponibilizar. Não há o seu ouvido de ouvir, de parar para ouvir, para escutar uma pessoa. Não há a sua palavra, não há um gesto de carinho, não há um olhar, um gesto só. Se eu toco isso aqui, se você está passando por algo, é um gesto de carinho, é um gesto de caridade, é um gesto de empatia com a dor do outro. Então, não existe ninguém que não possa. Agora, o egoísta realmente não vai encontrar. Por quê? Porque ele não quer. E porque ele também tem esse apego, e quem sabe por quais razões também? Às vezes você acha que se eu abrir a guarda, eu vou ser fraco, né? Porque fraco você tem que retrucar, tem que ir para porrada, tem que fazer isso assim. Então, você é muito fraco.
Você não é fraco se você não retrucou. Né? Você apenas está analisando, está vendo o que é que... Será que vale a pena eu retrucar? Né? Será que vale a pena eu estar nesse embate? Aquela pessoa está na condição de entender o que eu estou colocando naquele momento? E não é você se achar presunçoso, é você ser sábio. Né? Porque eu vou lá, vou dar porrada. Por quê? Por qual motivo? Nós já saímos da época da barbárie. Né? Nós estamos, como eu coloquei aqui, num mundo ainda de provas e expiações, mas já erguendo, fazendo essa transição para um mundo em regeneração. E qual é o estágio que eu estou também? Porque se o mundo, o planeta, estivesse elevando e a minha energia ficar aqui embaixo, eu não vou conseguir mais ficar nessa, não é? Por conta de um egoísmo. Aí eu vou reencarnar num planeta, né, como se diz assim, é Quiron, é um planeta chupão, porque está condizente, compatível com a minha energia. Disseram, mas vai para outro planeta. Qual o problema? Só que este planetinha, meu querido, minha querida, aí você não vai para as condições que tem aqui. Aqui tem uma brisa, pode ter um ventilador, um ar-condicionado, né? Tem energia elétrica, tem internet. Mas você, nessa condição desse egoísmo, vai para um planeta, né? A base da pedra lascada, a base da pedra polida. Cícero vai viver com esse egoísmo, com essa toda prepotência que Cícero tem aqui e se acha, aí vai lá viver a base lá nas cavernas. Cícero vai viver sem eletricidade, sem internet, sem nenhuma coisa, um conforto. Só que o espírito de Cícero já guardou nos arquivos, chamados arquivos arcásticos, ou seja, do espírito, já guardou que esteve em algum momento num lugarzinho melhor. E aí vai ficar com aquele sentimento em sua alma. Pensemos nisso, porque isso é que é angustiante para um ser, para um espírito. Né? A gente não querer mudar por um egoísmo e aí anos e anos de sofrimento ou de exílio. Né? A gente não quer isso. Nem eu sei que ninguém que está nos assistindo quer, né? Que isso aconteça. Né, Laís? Verdade. Eu não sei se assim, que eu acho que eu já vou para os finalmente. Não sei do tempo que eu estou aqui. Eu estou com o relógio, mas eu nem sei que horas que começou. Fala-se que tem uma outra questão, e eu sempre pego uma questão do que as pessoas costumam perguntar, e quando eu estou lendo um livro, eu digo, aquela pessoa, aquele meu colega, aquela minha colega fez uma pergunta sobre isso. Aí digo, eu vou passar para aqui, falando isso. Né? Que é sobre assim, olha, se eu quero evoluir, né? Então eu quero ir para uma ilha deserta, eu vou lá para o campo, eu não quero encontrar com ninguém, porque eu preciso evoluir. Então eu vou viver uma vida total ele chama aqui de insulamento absoluto, porque insulamento vem de ilha, isolado, tá? Aí Kardec pergunta sobre esse insulamento e o voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida esteja na natureza. Olha só, Kardec disse assim, a vida em geral, a coisa linda está na natureza. Beleza. Ele está fazendo essa pergunta aos espíritos. Uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que é condenável a desse isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então uma pergunta assim parece assim, meio complexa, né? É meio complexa, mas eu... Nos explique. Então, o Kardec faz essa pergunta assim, se tudo está na natureza, está na natureza, inclusive o gosto das pessoas, né? Tudo que faz bem está na natureza. Então, por que é condenável? Ele já tinha feito outra pergunta. Né? Não, aí os espíritos dizem que é condenável, que não é uma coisa correta a se fazer.
a pessoa se isolar totalmente. Aí ele faz a pergunta, por que é condenável se isso está sendo uma satisfação para aquela pessoa que quer se isolar? Eles respondem, é uma satisfação egoísta. Egoísmo. Porque também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. E isso merece aprovação. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, se eu estou me afastando porque a sociedade está poluída, está corrompida e eu quero viver só, nesse isolamento, meu querido, nós estamos aqui, ok, existem, veja bem, ele está falando do isolamento, gente, por favor, do isolamento absoluto, ou seja, total. Não são os momentos que a gente precisa estar só. Precisa e é necessário que existam momentos, viu, Laís? Que a gente esteja só. Tanto é que tem muitas passagens lá de Jesus que ele dá uma sumida e vai se isolar para orar, mas para quê? Para se fortalecer, para se conhecer, para estudar, para meditar, para fazer reflexão, mas para depois vir e ajudar, vir e explicar, vir e dar palestra, vir e fazer o sermão da montanha, vir e curar, vir e trabalhar, vir e andar com os discípulos. Então, é necessário que a gente dê pausas, mas não um isolamento total, porque às vezes a pessoa está pensando, não quer ser útil. Como é que eu vou evoluir se eu não estou também convivendo com essas pessoas? Porque as pessoas nos ensinam. Olha que egoísmo, que vaidade minha. Eu estou me empavoneando, dizendo que eu sou santo, que os outros estão me contaminando. Por isso eu vou viver só. Olha, para Cícero, como se acha? Aí vai, não, para não me misturar. Como tinha um personagem de acho que era de uma novela, que disse assim, não se misture com essa gentalha. Então, aí Cícero não quer se misturar. Está se achando quem? Né? A última bolacha do pacote. Então, não, esse isolamento, a gente se achar, não é normal. Existe a parada, o isolamento para você fazer a reflexão, para você fazer a meditação, para você se curar, para você pegar forças, porque você está precisando, é necessário. Jesus deu o exemplo várias vezes. Vai lá, dá uma parada, né? Vai lá fazer suas orações, dá uma paradinha, depois volta forte, depois volta consciente daquilo tudo que quer. Porque você estaria fugindo, na verdade, né? Isso, fugindo. Hoje em dia, digamos assim, me corrija se eu estiver errada. Muita gente fala, vou comprar um sítio no meio do mato e vou viver lá, isolado. Você está fugindo. Sim. Você não está contribuindo para nada. Você está só ali sem ajudar, porque você é o alecrim dourado que não pode misturar com os outros. Isso realmente é egoísmo da parte, né, da pessoa. É verdade, isso aí é uma fuga. E aí, mais uma vez assim, olha gente, Laís não está sabendo não aqui da minha colinha que eu trouxe, viu? Cheguei aqui e já fomos logo começando. Mas assim, o Emmanuel, aqui tá, agora eu trouxe a parte dele, agora eu lembrei aqui, que tá aqui. Eu sabia que eu tinha visto, mas aqui já é outra coisa que Emmanuel fala, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Para quem quiser dar uma olhada lá. O egoísmo é então o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. 3 coisas. Né? As armas, quer dizer, tudo que você tem de instrumento para você destruir, para você eliminar. Né? Quando ele fala armas, não é armas não, viu? Armas de fogo, nesse tipo de arma não. Armas são instrumentos, né, que eu possa utilizar para que eu diminua esse egoísmo. Eu tenho que utilizar toda a minha força. Olha como é o egoísmo
como o egoísmo é forte. Porque ele diz que tem que dirigir todas as suas armas, suas forças e sua coragem. Aí ele faz um complemento. Eu digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Toma, Cícero, né? Então, a coragem é que está aí, porque a gente vê a trave que está no olho do outro, mas não vê um argueirozinho, um cisco que está no meu, no nosso próprio. Então, é preciso muita coragem para se fazer essa reforma íntima, porque eu quero tudo fácil, Então, é necessário que a gente utilize de todos os meios dessa percepção, dessa nossa percepção. Aqui eu estou fazendo agora o lacinho, né? Não sei se vai ter alguma pergunta, alguma coisa, se quiser ficar à vontade. Mas assim, é necessário que a gente faça uma autoanálise. É uma espécie de autoterapia. É como se tivesse um psicólogo ali na nossa frente. É como se Jesus estivesse ali na nossa frente, né? E ele tivesse, não é questionando a nós, mas assim, é pedindo que a gente se observe. Isso que eu estou agindo está de uma forma correta? Ou eu tenho vergonha se isso for exposto assim? Isso está correto? Lá no fundo todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Porque existe essa semente divina que foi plantada em todos nós. Então, se a gente se perguntar, aí a gente sabe. Mas às vezes a gente não quer ver. Porque isso vai nos confrontar, colocar assim de frente a frente com as nossas sombras. Por isso que Emmanuel fala que é preciso ter coragem. Porque não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer. Entendeu? Mas assim, eu desejo, né, trazer esse recado de que é necessário que a gente tenha coragem, força, para estar mudando isso, né? Para estar se melhorando. E aí tudo também irá se melhorar nas nossas vidas, Larissa. Tudo vai melhorar. Creia, tenha fé que vai sim. O caminho não deixará de ter pedras, riachos, rios para atravessar nada, mas com certeza será bem melhor. Uhum. A única pergunta, assim, eu pergunto, Cícero, qual o primeiro passo para vencer o egoísmo? Então, eu acho assim, veja, é como o resumo aqui do que a gente viu. O primeiro passo é a gente querer, sabe? É assim, é a gente ver que o que eu estou passando, não é? Eu estou passando por muitas dores, eu estou passando por muita coisa, não está dando certo. Por que não está dando certo? Sabe? Então, o primeiro passo é parar e dizer assim, não, eu não quero mais estar dessa forma. Sabe? O primeiro passo seria parar, vamos dizer assim. Parou para fazer essa pergunta para você mesmo. É como se fosse uma oração. E aí, nesse processo de orar, a gente vai pedir forças, vai pedir coragem, vai pedir paciência, vai pedir resignação. Não vão pedir, não é um carro, nem uma casa, não. As coisas vão acontecer, Deus vai dar força para a gente conseguir trabalhar. Não vai, porque se fosse assim, todo mundo teria. Era só pedir, ninguém trabalhava, nem fazia nada, né? Então, o primeiro passo é essa parada, sabe, Laís? Para fazer uma reflexão. Se não quiser, se não achar que quem está aqui está ligado à espiritualidade, mas digamos que tem alguém que queira que seja bastante racional, né? Então, se for racional bastante, se imagine como se um terapeuta, um profissional estivesse fazendo a pergunta: você acha que está boa essa vida que você está vivendo assim? Né? O que você está fazendo está correto? Analise-se assim, dessa forma. Você gostaria de continuar assim? Com esse sofrimento, com essa falta de paz? Porque se eu estou pedindo paz, se eu estou pedindo saúde, se eu estou desejando ao outro, como um desejo muita saúde, feliz aniversário, muita luz, muita saúde, muita paz. Como é que eu desejo uma coisa que eu ainda não estou, que eu ainda não tenho? E se eu desejo, eu tenho que vir do meu coração. Né? Então,
É parar assim, porque não tem aquelas coisas de milagres, de milagre de um anjo aparecer na sua frente e o anjo vai jogar uma luz e você vai, daquele dia em diante, você viu, né, um espírito iluminado e tudo mudou. Não ocorre assim, né? Ocorreu uma outra coisa lá, mas porque foi necessário. Aquelas questões dos milagres bíblicos, alguma coisa lá, e aí já é outro tema. Mas é a parada e daí gira a chave. Mas é a parada para você se observar. Em tudo, parar para se observar. Nós somos realmente o ponto principal. Conhece a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Grande Sócrates, né? Isso mesmo. Então, Cícero, queremos te agradecer imensamente e só temos, por tudo que você nos trouxe hoje de conhecimento, só temos este bolinho, né, para você se deliciar, porque o doce café com espiritismo traz o doce, né? E eu pensava, Laís, olha, gente, eu vou contar aqui um segredo, eu pensava que era cenográfico, não é não, viu? É ela mesmo que faz aqui e eu vou provar, viu, esse bolo. Eu pensava que era cenográfico, estou dizendo, é de verdade, olha. Eu vou meter a mão aqui, você não vou meter o dedo. É não, meu? Pronto. É o seu presente. É meu, esse é meu. Obrigado. Então, muito obrigada. Vocês que nos assistem, muito obrigado pela companhia. Não esqueçam de deixar o like, curte e compartilhe. E até mais.